Deuteronômio capítulo 4, versículo 26. Hoje toma por testemunha contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado o Jordão e despossuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Eu estou ouvindo daqui. Por favor. Deus, Ele fez muitos milagres para tirar o povo da escravidão. Muitas maravilhas, sabe? O povo não tinha forças contra os adversários, contra os inimigos, contra o faraó. O faraó era considerado um deus naquela época para os egípcios. E eles conseguiram que os hebreus fizessem todo o trabalho pesado do país, servindo aos egípcios. Quer dizer, o povo crente, na teoria, é o povo dono das promessas. Quem concorda comigo? As promessas de Deus, elas são para os incrédulos? Não. Mas aquele povo era escravo. Aquele povo era maltratado, judiado, humilhado. E um dia eles oraram, eles clamaram, e o clamor, Deus se lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó e respondeu. Deus fez nascer um menino, Moisés, que foi educado lá no palácio do faraó, pela irmã do faraó. Né? A filha, né? Filha e irmã, né? Do que veio assumir. E esse Moisés foi usado para tirar aquele povo. E o povo via as obras, via os milagres, via os benefícios, recebia os benefícios e dava o seu louvor a deuses pagãos, que não são deuses, na verdade, só existe um Deus, ou só há um Deus, que é a expressão correta. Mas não é porque é o meu Deus, não. Ele não é Deus dessa ou daquela igreja, Ele é Deus de quem crê nele. Ele é Deus dos viventes. Ninguém é dono de Deus. Deus não é propriedade de ninguém, não. Não tem essa. Não, porque é o meu Deus. Não. Ele é Deus de todo aquele que crê. Presta atenção. E Deus, ele fazia, Deus, ele cuidava, e a indignação do Senhor foi tão grande, porque o povo saiu do Egito pela mão poderosa de Deus, o faraó não queria deixar. Deus começou a mandar uma praga atrás da outra. E o faraó não resistiu, porque nenhum homem, por mais poderoso que seja na terra, ele resiste ao poder de Deus. Ninguém resiste. Isso é besteira, você achar que vai dar uma carteirada, uma canetada, ou vai dizer isso, aquilo.
né? Eu recebi um telefonema de uma autoridade, uma pessoa que eu admiro, inclusive. E ele falou, o apóstolo, eu estou muito feliz porque, na verdade, ele queria mudar um pouco alguns conceitos que eu tenho. Ele falou, estou muito feliz porque agora a música gospel tem o seu dia. O nosso presidente sancionou. Só que ele não usou a expressão sancionou, ele falou, o nosso presidente, eu falei, não, sancionar é uma coisa, fazer é outra coisa. Inclusive a nossa liberdade religiosa, eu falei, o senhor conhece a Constituição melhor do que eu. Eu conheço um pouco. Falei, então, eu vou te dar o artigo, eu vou lhe dar tudo, aí o senhor confere lá que em 1988, tá? É que foi, e está lá escrito, reza na Constituição, que eu tenho liberdade de culto. O senhor está me dizendo o quê? Ele veio me dizer que o atual presidente está dando a liberdade. Ele falou, não, liberdade religiosa, isso é garantido por lei na Constituição Federal. Nenhum homem na face da terra pode dar ou tirar, isso aí é lei. E eu sou livre para pregar o evangelho. Qualquer lugar. Ele falou, o senhor conhece? Eu falei, conheço, porque eu não tenho só a Bíblia, eu tenho a Constituição também. Então pronto. Mas e o dia da música gospel? Eu falei, pai, se for vender mais, eu vou gravar mais uma então. Não vai mudar nada não. A música gospel já está tomando conta aí, até nos filmes, nas novelas, sabia? Uma vez eu ouvi ele cantando numa novela aí, aquela... Entra na minha casa. Entra na minha aí você vem com história, eu vi no Fantástico isso aí cantando. Falei, não, meu irmão, liberdade, tudo que acontece de bom na nossa vida, alguém vai ter que ser usado, mas que vem de Deus, vem só de Deus. Não atribua a Valdemiro, a quem quer que seja, os benefícios que você recebe. Ao apóstolo mudei coisa nenhuma. Eu encontrei aqui no centro da cidade um casal. Aí o marido falou, apóstolo, que bom te ver. A gente queria dar um abraço ao senhor. Nós fomos lá na igreja, mas é tanta gente, não dá para chegar perto. Eu falei, você me conhece? Não, eu vou contar um pouquinho aqui. Conta rápido, vamos andando que eu estou atrasado. Eu ia numa loja de pesca. Entraram comigo. Não, o senhor mudou a nossa vida. Eu falei, eu nem te conheço. Não, mas o senhor profetizou. Eu falei, profetizou, né? Quem fez? Foi Deus. Eu falei, então Deus mudou a sua vida, a vida de vocês. Deus mudou. Eu estava no aeroporto de Campinas há uns 15 dias atrás, e uma senhora falou isso também. Você pode ver o vídeo. Ela falou, a senhora nem sabe meu nome? Ela não sabia meu nome, não. O senhor é aquele pastor famoso. Eu falei, eu sou famoso? Por que eu sou famoso? Ela falou, não, porque a minha amiga estava com o pai dela com câncer. E era irreversível, ela levou ele lá, o senhor profetizou, e ele ficou curado. Eu falei, eu sou famoso por causa disso aí? Ela não sabia meu nome. Então, presta atenção na palavra. Olha lá no Viracopos, ali em Campinas. Ela é funcionária lá. Presta atenção na palavra de Deus. Deus fazia e a glória ia para o homem. Se você quiser perder a graça de Deus, toca na glória dele. Mas se você der glória a Deus em tudo, você vai vencer todas as dificuldades da sua vida.
Todas. Aí eu falei para o deputado, falei, deputado, eu respeito muito o senhor, eu gosto muito do senhor, mas liberdade religiosa minha não foi homem que deu, não. É porque Deus é quem determina as coisas. E é garantido por lei isso aí. Temos que respeitar. Eu questionei esse dia, eu falei, peraí. Que a juíza falou, não, mas ele é, como é que é? Pessoa pública. Eu falei, pessoa pública é pessoa, também chora, tem dor de barriga. Pessoa pública tem dor de barriga. Eu já parei o carro no meio da marginal assim, corri dentro de uma oficina. Tem que falar a verdade, né? Eu falei, apóstolo, falei, não, dá licença, depois se fala, irmão. Peraí, ó, pessoa pública, vai nessa aí. Deus me livre. Lá em Araçoiaba da Serra, eu entrei dentro do milharal. Quando eu fui entrando, os carros passando, buzinavam, vai lá, o pastor Valdemiro. Falei, pessoa pública tem dor de barriga, meu irmão. Vai nessa aí, entendeu? É a mesma coisa, rapaz, entendeu? Não tem bom, não. Bom é Deus. Só Deus é bom. Pessoa pública chora. Vai nessa aí. Quer mais público que Jesus e chorou, né? Então Deus, ele se aborreceu e falou assim, vocês não vão ficar muito tempo nessa terra, não. Ou seja, o grande projeto de Deus para aquele povo era Canaã, a terra prometida. Mas, para obter e viver na terra prometida, aquele povo tinha que cumprir as regras pré-estabelecidas por Deus. Nenhum profeta ou sacerdote, pastor, nenhum homem vai transformar a sua vida, não. Quem transforma a sua vida é Deus, e as regras estão aí. Tem muita gente que diz, fulano tem uma oração poderosa. O que é oração poderosa? O esposo dessa senhora orou na televisão com a foto e fez uma oração poderosa e Deus atendeu. A oração poderosa é aquela que sai da boca e do coração de alguém que está disposto a obedecer a Deus, as regras do Senhor. Essa é a oração. Não tem negócio de oração de Valdemiro, de Francelão. A oração, você pode nem saber o seu nome direito. Tem gente que erra até o nome. Eu errei até um certo tempo, né? Mas se você está disposto a obedecer a Deus, a sua oração move as mãos de Deus e muda o planeta. Você quer ver uma coisa? Deus falou, vocês não vão passar muito tempo. Porque, continua lá, filho, o texto. O Senhor vos espalhará entre os povos, tá? E restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Vai começar a acabar, vai começar a desaparecer o meu povo. Por quê? Você vai saber. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens. Deus sabe do nosso futuro, é isso? Deus sabia que aquele povo estava trocando ele pelos deuses fabricados, que não são deuses, não são deuses. Não existe Deus de gesso, Deus de pedra, Deus de ouro, de prata. Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade.
Está escrito isso. Está escrito. Eu estou inventando? Olha lá. Olha lá. Deus é o que, igreja? E importa que seus adoradores o adorem em quê? Não tem nada a ver de criticar a religião. Não, que a minha religião, eu não tenho uma religião. Não. As regras estão na Bíblia. E não sou só eu que tenho a Bíblia, não. Olha o que Maria falou. O nome de Maria é o maior símbolo da Igreja Católica. E Maria falou para o pessoal assim, ó, faça tudo que Jesus mandar. Tudo que ele disser, ela falou ou não falou? Falou ou não falou? Foi a Santa Maria que falou isso aí, fazer tudo que Jesus manda. Então pronto. Continua, por favor, no texto lá. Deus falou para aquele povo assim, ó, vocês vão para lá e vocês vão adorar. Vocês vão servir a outros deuses. Deuses estranhos. Ó. E ele foi falando, ó, feito por mãos de homens, de madeira, pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Imagina o pai e a mãe. Imagina você como pai e mãe, você cria o filho com tanto carinho, normalmente, você faz pelo seu filho o que seus pais nem fizeram por você. E as gerações vão só, não é verdade? É assim. O seu pai fez por você o que os seus avós, pais deles, não fizeram por eles. E assim vai. Então imagina você, pai e mãe, o seu filho prestar obediências a estranhos e não a você. Honrar os vizinhos e não a você. Aos estranhos e não a você. Então Deus fez o homem e ama tanto o homem que ele plantou um jardim para o homem. Deus Todo-Poderoso, eu já fui agricultor já. Eu plantava arroz, feijão, milho, laranja, as mudinhas de laranja. Alguém já trabalhou na roça? Só que eu não era dono da terra, não, meu pai não era dono, não. A gente era colono, você sabe o que é colono? A gente era empregado lá da fazenda. Eu nunca vi o patrão entrar no meio da gente para plantar. Ele pagava lá uma mixariazinha, na roça, é quase um trabalho escravo na época. E a colheita tinha que entregar para ele, era dividido, né? Lá fala meia, não é isso? E eu nunca vi o patrão plantando junto com a gente. Porque é o dono da terra. Só que nesse caso específico, Deus é tão extraordinário, ele poderia dar instruções, ou Adão, você vai arar aqui, você vai plantar assim, assim, não. A Bíblia diz o que no Gênesis? Você está tendo dificuldade aí, meu filho, para mostrar? Olha lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o quê? O homem que havia formado. Deus plantou. Você pensou, você ora a Deus, aí Deus aparece lá e está lá plantando. Planta um pé de laranja, uma mangueira, planta o milho, planta... Deus plantando. Eu nunca vi, o patrão não planta, né? O dono não planta, não. Quem planta é o empregado. Só que Deus plantou. Aí o homem trocou Deus. Deus sabia da tendência da idolatria e falou, vocês vão servir a outros deuses, né? De pedra, de pau, enfim, lá de madeira,
Mas aí, como Deus conhece o futuro, é o único, aparecem uns meio malucos aí, que eu estou vendo não sei o que na sua vida. Está vendo coisa nenhuma. Tem um aí que fala, eu te vi, Valdemir, você estava lá fazendo despacho, você viu, né? Eu te vi. Isso é maluco, rapaz, isso é doido. Aí, é doente mental, na verdade. Rapaz, eu sou doido que essa senhorinha vem aqui, vai pipocar aqui, que não... Está cheio do cramunhão. Aí, olha só. Deus falou assim, vocês vão servir a outros deuses, vocês vão me trair. Vocês vão me enganar. Ou tentar, né? Ao versículo 29, ele fala assim, ó. Lá do fundo do poço, lá da sarjeta, do opróbrio, de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás. Pelo menos isso, né? Quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ou seja, peraí. Mesmo os idólatras, os pagãos, mesmo os incrédulos, os rebeldes, tem chance para eles. E não precisam de mim, não. De onde você estiver, de lá mesmo. Se você buscar o Senhor de todo o coração, você o achará. Está escrito. Olha lá. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Quando buscares de quê? Ou seja, não dividir, não fatiar sua fé. Sua fé não pode estar nesse ou naquele homem, nem Valdemir, nem ninguém. Sua fé não pode estar nesse ou naquele objeto. Não. A sua fé, ela tem que estar totalmente em Deus. Em Jesus Cristo. Amém, igreja? Isso é buscar de todo o coração. Eu creio em Deus, mas creio também nisso, naquilo. Não, esquece. A fé já é meio pequena, se você divide ela. Tem gente que acredita em tanto Deus que eu vou te falar. Lá na Grécia era assim. Paulo chegou na Grécia. Eu vou fazer uma vigília em breve com os bispos. Peraí. Eu vou fazer uma vigília com os bispos, pastores, missionários, obreiros, e com todos que queiram ver. E o assunto, eu estava na madrugada meditando numa palavra. Eu estava lendo sobre o Estevão, quando foi apedrejado. Eu orei e falei, Senhor, tem tanta gente que me maltrata, que me faz chorar, e que maltrata a minha família. Aí Deus falou, vou te dar uma passagem para você ler. Olha lá. Aí eu estava lendo isso aí, está em Atos, né, filho? Capítulo 7. Estevão era o servo de Deus, cheio do Espírito Santo, e levantou uma perseguição contra ele, e ele foi condenado à morte. Crime hediondo atribuíram a ele. Imputaram a ele um crime hediondo. E era pena de morte, apedrejamento, né? Então ele ia ser apedrejado.
eu falei, mas Senhor, eu levo pedradas até de gente que eu não conheço. Aí ele falou, principalmente, mas eu vou dizer qual será o seu comportamento em relação a eles. Tem que ser vigília, porque é muito longa essa mensagem, tá? Aí, eu continuei lendo. Quando ele estava com os ossos e a carne toda ferida já, morrendo, ele olhou para o céu e o céu se abriu, ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus sentado do lado do Pai lá, ó, à direita do Pai, ó lá. Ele viu o Filho do Homem em pé, na verdade, não é sentado, não, em pé, ó, em pé, à destra, à direita do Pai, ó, em pé. Jesus ficou de pé, meu Deus. Peraí. Você já leu na Bíblia que Jesus está sentado à direita do Pai? Mas ele viu como? De pé. Jesus ficou de pé. Jesus se levantou. Gente, é incrível isso aí. E você estava em determinados lugares, assim, chegou uma autoridade superior e você, como um ato de reverência, ficou de pé. Mas o Jesus ficou de pé para o Estevão. Mas não é isso que eu quero mostrar para você, não. O que eu vou mostrar para você é que ali, ajudando a apedrejá-lo, guardando os pertences dos assassinos, estava um jovem chamado Saulo, que veio a ser o maior pregador que a terra já viu. Por causa de quê? Por causa de quê? Porque o Estevão olhou para ele e para aqueles ali e falou: Senhor, perdoa eles, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu, ele morreu. Quando ele falou: Senhor, não impute o pecado, não condene eles por causa da minha vida que estão tirando, aquele jovem Saulo recebeu o perdão de Deus, porque ele ia morrer. Quem toca no ungido de Deus morre. Quem toca no ungido de Deus sofre. Estevão poderia mandar maldição e acabar com todo mundo ali. Um sujeito que o céu se abre para ele. Ele viu Deus Pai ao lado do Pai, o Filho de pé. Jesus ficou de pé para receber ele. Igreja, Jesus ficou de pé, igreja. Jesus estava sentado e ficou de pé para receber o Estevão. Ficou de pé. E ele viu Jesus de pé. E ele falou assim: Pai, você acha que Deus ia deixar de ouvir a oração do Estevão? Claro que não. Não lhes imputes este pecado. Não por minha causa, não tire as oportunidades. Não. E o dia que Jesus teve um encontro com Saulo, que era perseguidor da igreja, e ele virou aquele pregador, e os outros discípulos tinham até medo, nesse cara aí perseguia a igreja. Ele estava com a bênção do perdão do Estevão. Ele seria destruído, junto com todos os assassinos, mas Jesus o trouxe para o seu lado, por causa da oração do Estevão, do perdão do Estevão. Você sabia disso? É difícil perdoar. É muito difícil. Tem umas coisas que fazem conosco que é muito difícil perdoar. Muito difícil. Tem umas coisas que são difíceis. Mas é necessário perdoar, igreja.
Eu sei que muitos de nós, eu mesmo, eu me fortaleci, eu me converti ouvindo as cartas de Paulo, que é fruto do perdão do Estevão. Se ele amaldiçoasse o Saulo, ele iria para o inferno, ele não seria um ganhador de almas. Ele não seria um ganhador de almas. É difícil perdoar a igreja, mas é necessário. E eu estava meditando assim na madrugada. Falei, puxa vida. O Saulo estava lá, incentivando. Joga pedra, mata. Vamos matar. E ele orou pelo Saulo e falou, Senhor, não imputes pecado a esses. Perdoa eles. Eu fico pensando o Estevão lá do céu, vendo Paulo ser preso por causa do evangelho, arrastado nas praças. O Saulo, ele falava lá, aquele jovem, o Saulo, foi bom ter orado por ele, ter perdoado ele. O que está fazendo? Eu estava lendo sobre isso, aí eu fechei a Bíblia, resolvi abrir de novo, aí caiu na palavra de Paulo, ele falando que quando ele está fraco, aí que ele é forte, porque eu aprendi a ter prazer. Ele disse, eu tenho prazer nas fraquezas. Olha lá, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Peraí, segura aí. Esse aí é o Saulinho que estava lá, mata ele, joga pedra, você também, cadê a sua? Pá! Aí todos eles esperavam a maldição. Aí o Estevão falou, pai, perdoa eles, pai. Não deixa esse pecado cair na conta deles, não. Tiraram a vida dele. Aí o Saulo, o jovem Saulo, estudante, ele continuou perseguindo a igreja. Aí quando Jesus olhou e viu aquele jovem perseguidor, ele era zeloso, né, pela lei, a lei era contra a palavra de Deus. Saulo não era bandido, ele era zeloso pela lei do país, e não podia pregar o evangelho. Eles tinham os deuses deles, como alguns países da Arábia hoje em dia, a maioria, Coreia do Norte. Então, eu fico imaginando o Paulo, quando foi sacrificado pelo evangelho, chegou no céu, e ficou olhando, será onde fica o Estevão aqui? Eu queria dar um abraço nele, porque ele salvou minha vida, ele não me amaldiçoou, ele me perdoou. Olha lá, ele pediu ali na frente de todos os assassinos, perdoa eles. Aí eu fiquei pensando assim, falei, puxa, ele deve ter chegado no céu, o Paulo, né? Aí, Jesus, bem-vindo, eu sou Jesus, o Senhor, eu sei quem o Senhor é, mas eu queria o Estevão, eu queria dar um abraço nele, porque ele salvou a minha vida, eu estou salvo. E o Estevão, ele tinha essa visão, que eu e você precisamos aprender, principalmente eu. Mas continuando,
Olha a oportunidade que Deus está dando hoje. Vou trazer para hoje agora, tá? Vamos lá, filha. Ó. Deus, ele prometeu antes ali, eu vou pegar o céu e a terra como testemunho, que eu vou destruir a vida de vocês, porque são idólatras, são pecadores, são rebeldes. Mas, de lá, buscarás o Senhor teu Deus e, quando buscar de todo e de toda a sua alma. Eu estou decidido a destruir, mas se vocês me buscarem, eu decido deixá-los viver. Esse é Deus. Esse é Deus. E continua o texto, por favor, filho. Põe lá. Corta aí, diretor. Quando estiveres em angústia, gente. Alguém aqui já sentiu angústia alguma vez? Quem já sentiu? Cruz credo, é? Eu achei que você ficava rindo o dia inteiro. Hã? Eu achei que você ia dormir e sonhava que estava rindo. A Juliana, mas a Raquel, quando era pequenininha, às vezes, bem miudinha assim, às vezes a gente olhava assim, ela estava dormindo e começava a rir. É que a gente brincava, acho que lembrava, no sonho, né? Eu também devo ter rido em sonho, chorado, assim. Mas eu achava assim que vocês riam dia e noite. Quem já sentiu angústia? Vocês não vão perguntar para mim, não? Todos nós sentimos angústias, frustrações, algumas coisas que ocorrem conosco, nós nem compreendemos como pode acontecer, não é verdade? Mas olha o que o Senhor diz, ó. Mesmo estando indignado, ele diz assim, ó, quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor, teu Deus, e lhe atentares a voz, ou seja, ouvires a voz dele, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Agora, pois, pergunta aos teus antepassados, aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus do meio do fogo, né, como vocês ouviram, como tu ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Peraí. Mas eu não vi isso. Não? Interessante, achei que você tinha visto aqui uma criancinha rastejando no chão e depois da profecia levantou e anda. Eu achei que você tinha visto uma mulher que tinha câncer de pele, estava comendo o nariz dela e está perfeita aqui, parece que fez enxerto. Eu achei que você tinha visto pessoas que estavam na Cracolândia, na sarjeta, na humilhação, hoje são pessoas de família, mães de família. Eu achei que você tem visto
o que Deus tem feito no nosso meio, sinais, milagres, prodígios. É? Você tem visto? Mas não é só você não. Quem está lá fora também tem visto. Tem ou não tem? Com certeza tem. Então, igreja, hoje, as pessoas têm muito mais motivo para obedecer às leis, às regras, os mandamentos, para se submeterem a Deus. Olha lá. Vê se está diferente de hoje, ó. Quem é que viu o seu Deus, o Deus do seu país, da sua religião? Olha lá. A tirar um povo escravo do meio de outro povo com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja. Vocês têm visto Deus fazer isso? Milagres tem? Tem mesmo? Ah, mas não só você não. O seu parente também tem visto, o seu amigo. É. De vez em quando ele chega para você. Aquilo lá é verdade, é? Quem já ouviu isso? Se não fosse verdade, eu já estava uns 30 anos na cadeia. Mas eu queria dizer que eu e você estamos diante da maior oportunidade que um povo pode receber na vida. Maior oportunidade. Abraça esta oportunidade. Se apega a ela. Não abra mão dela. Não interessa a religião, de onde você veio, nacionalidade, o seu grau de instrução, nível intelectual, não. Poder aquisitivo. Todo homem precisa abraçar a oportunidade. E essa oportunidade tem nome: Jesus Cristo. Fica de pé, por favor.